fidelidade. Seguir exatamente um padrão, um preceito, ser fiel, estar exatamente naquilo que devemos estar, fazer exatamente aquilo que devemos fazer. Seguir fielmente as ordens, né? Fazer exatamente o que foi mandado, ser fiel no casamento, né? Ser fiel aos seus votos, aquilo que você votou. É uma marca da vida cristã sermos fiéis a Jesus, seguirmos fielmente aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele pregou, ser fiel à verdade que ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós precisamos ser fiéis. Esse é o assunto da segunda epístola de João. A segunda carta de João, ou segunda epístola de João, é uma epístola curta, é uma das epístolas, dos livros mais curtos do Novo Testamento. Ele tem só 13 versículos e trata dessa fidelidade. Vamos ler aqui. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber de completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir convosco e conversarmos em viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Bom, a primeira discussão que aparece nessa carta, a respeito dessa carta, é entender quem seria esta senhora ou a quem essa carta se endereça. Tem várias discussões, várias linhas de pensamento, mas uma que sobressai é entender que essa carta foi escrita a uma igreja, uma pequena congregação, e que provavelmente João teria implantado essa congregação, ou ele pastoreava apenas, mas provável que tenha implantado e pastoreado pelo tamanho das coisas e a forma como as coisas estavam andando naqueles tempos. Então provavelmente uma igreja pequena, né? Até que o último versículo ele diz que os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então uma outra irmã que também seria salva, eleita de Cristo. Então essa é a linha de ação, a linha de pensamento que a gente entende, ou aceita, ou acata nessa situação que não temos uma definição exata. Mas de qualquer maneira, seja direcionada a uma pessoa salva, eleita, ou a uma igreja salva, eleita, essa carta tem aplicabilidade
para todos nós. Naquele tempo, aquelas pessoas daquele tempo e até o nosso tempo, ela tem aplicabilidade nas nossas vidas. E aí, ele está falando de uma marca importante. João está falando da marca da fidelidade, uma marca que precisa estar em nossas vidas cristãs. Não estou dizendo que nossa vida não tem que estar, mas na vida cristã está. Nossa vida, enquanto seguidores de Cristo, é uma só, é uma vida cristã. Seguimos os preceitos, seguimos o comportamento, seguimos as ordenanças e o mandamento do nosso Mestre Jesus, daquele que nos salvou. E por isso precisamos ter essa marca da fidelidade, ser fiel, né? E o apóstolo fala disso em toda a carta, e ele está falando disso porque já naquele tempo, aliás, a primeira epístola de João já falava disso, né? E essa segunda epístola vem reforçar a questão dos falsos mestres, aqueles que de dentro da nossa comunidade começam a comentar, a falar, a pregar coisas que não têm a ver com aquilo que Cristo ensinou. Veja, para eu ser chamado de cristão, um nome que no passado nem era aceito, ele era pejorativo, mas hoje é um nome que nós aceitamos de bom grado, por assim dizer. Cristão é aquele que segue a Cristo. E se você segue a Cristo, você tem que fazer o que Cristo ensinou, o que Cristo mandou. Eu não posso dizer que eu sou um profissional de determinada área se eu não sei nada daquela área, se eu não faço nada daquela área. Eu não posso dizer que eu tenho uma linha de pensamento X, Y, Z, se eu não sigo aqueles preceitos daquela linha de pensamento, se eu discordo daquela linha de pensamento. Então, para ser cristão, a lógica nos diz que devemos fazer aquilo que Cristo mandou. E João está comentando aqui novamente, então, a respeito de falsos mestres que nasceram no seio da igreja, e do seio da igreja pregam coisas que não são Cristo, pregam outros ensinamentos que não aquilo que Cristo nos ensinou. Está falando mais especificamente do gnosticismo, como já comentei em outros vídeos aqui, era um conhecimento, não conhecimento, mas uma linha de pensamento, uma doutrina que entendia que a carne é má, a carne é ruim e da carne não pode vir nada de bom. Então Jesus não teria vindo à terra em formato de carne e osso, porque a carne é pecadora, é má, ela não tem nada de bom. Nós entendemos e aceitamos e acreditamos em Cristo, que veio ao mundo em carne e osso, nascido de mulher, e por isso, por ser 100% homem e 100% Deus, ele pôde morrer numa cruz e levar sobre si os nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente não entender desse jeito, o sacrifício dele na cruz não tem uma validade, não tem o poder redentor que acreditamos ter. E por isso não aceitamos esse ensinamento, né? E isso estava acontecendo de dentro da igreja. Então, João, como um pastor que precisa apacentar, precisa pastorear o seu rebanho, vem mostrar aqui no início que uma alegria por ver irmãos permanecendo na fé, permanecendo fiéis àquilo que Cristo ensinou, e além disso, ele mostra aqui, relembra aqui dos falsos mestres que permeavam aquele ambiente. Desculpa, com ensinamentos deturpados, com coisas que não foram aquelas que Cristo nos ensinou. Cuidado, até hoje, até os nossos dias, nós temos pessoas nas nossas igrejas com ensinamentos deturpados,
pessoas que nos trazem ensinamentos que não são aqueles que Cristo nos ensinou. E querem trazer novidades talvez nem tão novas, mas velhas, de coisas que não estão na Bíblia. Essa é a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição número 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Tem uma versão digital em PDF disponível no site batistasfluminense.org.br, que é o site da Convenção Batista Fluminense. Você pode acessar lá e baixar o PDF e estudar conosco. Essa revista tem por tema Marcas da Vida Cristã, exposições sobre 1ª, 2ª e 3ª João, e foi escrita pelo pastor Pedro Elísio. A nossa lição de número 12 vem falar da marca da fidelidade. O texto básico é todo o livro de 2ª João. Bom, o primeiro tópico da nossa lição fala de conhecer a verdade. Claro, eu só posso seguir, eu só posso praticar, eu só posso fazer alguma coisa que eu sei, que eu conheço. Eu preciso conhecer alguma coisa para entender esta coisa. Eu preciso conhecer alguém para saber como esse alguém é. Eu preciso conhecer, ter conhecimento, buscar informações para que eu possa dizer e seguir numa determinada direção. Dizer que eu conheço, saber, praticar, isso tudo depende de conhecer. Precisamos conhecer Jesus, né? Ele é o nosso norte, né? Ele é aquilo que precisamos conhecer e nos relacionar. Conhecer a verdade é um ponto fundamental da nossa vida cristã. O apóstolo João cita nesses 4 primeiros versículos 5 vezes a palavra verdade. A verdade é a condição necessária para que a gente possa ter comunhão com Cristo. Veja lá, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem amo na verdade. Não é que eu amo de verdade, eu amo dentro da verdade. Eu tenho uma relação de amor que vem do conhecimento mútuo e do caminho mútuo que percorremos, que é a verdade. Então, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Porque quem conhece a verdade segue na verdade. Versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, ama na verdade, conhece a verdade permanece em nós e estará para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor, né? Então veja aí que nesses 4, eu fiquei sabendo sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, verdade utilizada e falada e citada, esta palavra verdade, citada várias vezes nesses 4 primeiros versículos, né? E a verdade, anda na verdade, vive na verdade, expressa aqui então essa ideia de fidelidade. Verdade traz para nós algo como um padrão, algo como um fiel da balança, né? É uma expressão que vem na minha cabeça. Quando tem uma balança de 2 pratos, aqueles pezinhos que a gente coloca ali, é o pezinho para dizer qual é o peso do outro prato, não é isso? Então é o fiel da balança. E essa verdade, então, permanecer nessa verdade, se traduz em fidelidade. Se eu faço o que eu tenho que fazer, eu sou fiel, eu sou fidedigno, é uma outra palavra do nosso vocabulário que tem essa ideia
de estar correto, no rumo certo, no caminho certo, fazendo a coisa certa. E ao mencionar verdade, o apóstolo João está, como se diz, combatendo então o que eu falei do gnosticismo e dos falsos mestres que não pregavam a verdade. Veja, o contrário de verdade é mentira. Né? Quem entende um pouquinho de lógica, pensa lá, é sim ou não, falso ou verdadeiro, verdade ou mentira. Né? Existe uma expressão cunhada no nosso dia a dia de falar de meias verdades. Né? À luz da lógica matemática, não existe meia verdade. Ou existe verdade ou existe mentira. Né? Então, é complicado quando a gente tenta levar algumas coisas por esse caminho, porque fica pesado, né? Porque se você não está falando a verdade, você está mentindo, né? E o pai da mentira é Satanás. E aí a coisa fica difícil, né? Da gente entender. Mas é bem isso mesmo. Mencionar a verdade aqui, quando João está falando da verdade, ele estava falando dos falsos mestres, do anticristo, aqueles que pregavam outra verdade? Não. Outra mensagem que não eram a verdade. Né? E pior, não eram agentes externos, não eram pessoas que vinham de fora para falar isso. Eram pessoas da congregação, eram pessoas da igreja, eram pessoas que seguiam o que se diziam seguir a Cristo, e daí elas começavam a pregar coisas que não estavam na Bíblia, coisas que Cristo não ensinou. A gente diz que estavam pervertendo a doutrina, né? Estavam desacreditando o testemunho dos apóstolos, os ensinos de Cristo e até mesmo a sua encarnação, que era o ponto-chave ali do gnosticismo. Dizer, como eu disse, que a carne era algo ruim, era algo pecaminoso, e o divino não poderia coabitar com a carne. O divino não poderia estar na carne. Então, Jesus não teria vindo em carne ou não seria Deus. Não dava para ser as duas coisas. E João está citando algumas partes do seu evangelho, né? Perdão, aqui não, é lá para frente. Né? Ele enfatiza aqui, perdão, antes disso, né? Os pontos que ele cita a verdade. Né? Aqueles que conhecem a verdade, né? A quem eu amo na verdade, que somente também todos que conhecem a verdade, versículo 1, por causa da verdade permanecem, no versículo 2, estão na verdade e andam na verdade. É muita verdade junta, né? Mas para a gente entender que eles conhecem, permanecem, estão nela e andam nela. Todo esse contexto, né, enfatiza muito bem para a gente que João está falando de fidelidade, de ser fiel à pregação de Cristo, de ser fiel àquilo que Cristo pregou. Você pode acreditar em qualquer outra coisa, você pode acreditar em qualquer outra religião, você pode acreditar no que você quiser. O que você não pode é dizer que é cristão e não acreditar em Cristo, porque isso não tem lógica. Né? Isso não faz sentido. Ou a gente faz o que a pessoa está dizendo ali, o que Cristo disse, né? Ou nós não somos cristãos. Agora sim, a palavra verdade, né, destacada nessa epístola, faz referência a várias outras verdades ou citações da palavra verdade que estão lá no Evangelho de João. Então, João 14, 6, algumas referências a isso. João 14, 6, disse-lhe, respondeu-lhe Jesus:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus é a verdade. Negar a verdade é dizer que Jesus não é a verdade, não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. Então, vamos lá, João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Negar a verdade é negar que a palavra de Deus é a verdade. João 14, versículos 16 e 17. João 14, versículos 16 e 17. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais vereis. Acho que eu estou lendo o texto errado. É João 14:16, eu peguei o 15. Acontece. Vamos no 14, versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Agora sim, 16:13, não aquele versículo que eu tinha lido. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que vos hão de vir. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então, aquele que nega a verdade também nega que o Espírito Santo que habita em nós, ou o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a entender a verdade, né? Tem um texto muito conhecido aqui em João 16, de 8 a 11, que Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, Jesus falando do Espírito Santo. Então, a verdade é o Espírito da verdade. Então, João está fazendo referência aqui a linguagem utilizada no seu evangelho para falar de Cristo. Conhecer a verdade, reconhecer a obra de Cristo, submeter-se à palavra e agir sob a orientação do Espírito Santo. Conhecer a verdade, é reconhecer a obra de Cristo, submeter-se à palavra de Deus e agir sob a orientação do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo e atender. A gente pode ouvir e não atender, ou pode até fechar os ouvidos e não ouvir, né? Mas viver na verdade é isso, é fugir dos ensinos falsos. Fugir, né? Escapar, sair fora. E a gente faz isso, como o título do primeiro tópico da lição fala, quando a gente conhece a verdade. Se eu não conhecer a verdade, eu não vou conseguir fazer nada disso. O segundo tópico fala andar em amor. E João fala aqui da alegria de ter, né, de encontrar filhos, né, que andam na verdade. A quem eu amo na verdade, fiquei sobremodo alegre, versículo 4, 2 João, versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, João está falando desta alegria, né? Essa alegria traz àqueles que pregam a palavra uma felicidade muito grande,
Não porque estou fazendo fama, não porque me ouviram, mas porque tem pessoas sendo salvas e seguindo o caminho da verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Que mandamento nós estamos falando? E João completa logo depois. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O mandamento é o amor. E andar no caminho é amor. E o amor é o que nos une. O amor é o que une a igreja de Cristo. E às vezes a gente vê divisões na igreja, às vezes a gente vê discussões a respeito de alguns problemas, às vezes a gente vê dissensões, né, questões sendo levantadas e gerando tumultos, brigas. Mas o amor tem que ser maior do que tudo isso. O amor precisa ser maior do que tudo isso. O amor precisa ser maior do que as opiniões, do que os partidarismos, do que os entendimentos a respeito dos diversos assuntos. O amor precisa ser maior, né? A gente precisa ter muita atenção a isso. João está feliz porque ele encontra pessoas que conseguem viver um amor que os levam a uma fidelidade muito grande. Será que a gente tem vivido esse amor? Amor e verdade caminham juntos. Fiquei sobremodo alegre ter encontrado teus filhos, os que amam na verdade. Entre teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Andam na verdade e de acordo com o mandamento, ou seja, amando. Amor e verdade caminham juntos. E caminhar juntos, né, nos leva à fidelidade. A fidelidade nos leva a manter a prática da verdade. Verdade, no contexto de entender a Bíblia, no contexto de amar a Cristo. Né? Ele cita aqui o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, para falar da palavra de Deus, do amor às Sagradas Escrituras, do amor à palavra de Deus. Será que nós temos amado a palavra de Deus? Eu não tive tempo de ler. Olha, a minha vida está tão corrida que eu não consegui nem ler a Bíblia essa semana. Isso é amar? Será que eu tenho amado a palavra de Deus? A gente prioriza aquilo que a gente ama. A gente dá mais importância, investe mais tempo, gasta mais tempo naquilo que a gente ama. Será que eu tenho amado a palavra de Deus? Mas não sejam muito cruéis consigo mesmo. A gente precisa entender, e aqui o nosso comentarista cita John Stott, né, e fala de evitar o extremismo. O amor e a verdade precisam estar equilibrados em nossas vidas. Porque o amor, ele dá uma amolecida. Quando a gente ama, a gente busca as palavras para falar, a gente busca não agredir, não confrontar, não machucar. Então eu meço as palavras. Mas eu falo a verdade. Eu preciso falar a verdade, mas eu não preciso ou eu não posso ofender. Então, se por um lado a verdade extrema pode ofender, porque a gente tem que dizer você está errado, né? Por outro lado, o amor equilibra. Não deixar de dizer a verdade de forma alguma. Não deixar de professar a verdade. Por amor eu preciso dizer a verdade. Mas por amor eu preciso ter um tato suficiente para que aquela pessoa não se ofenda, não se machuque, não saia machucada por aquilo que eu vou dizer. O amor amolece se não for
fortalecido pela verdade. Amor demais vai nos levar a fazer e a aceitar coisas que a gente não pode aceitar. Precisamos ter amor e verdade equilibrados, senão a gente não chega na fidelidade. Eu preciso viver em amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, é o único mandamento, resume tudo em amor, mas eu preciso estar na verdade. Veja que coisa complicada. Muitas vezes a gente se depara com situações dessa, né? Eu preciso... O fulano está passando uma situação, um problema. Olha, o problema está muito sério, né? E eu preciso dizer para ele que ele está errado. Como é que eu vou dizer que ele está errado? Não vou dizer que ele está errado. E aí? Falta amor. Olha que equilíbrio complicado de se obter. Mas a gente precisa buscar. A verdade pura, ela até machuca. Ela é dura, não é isso? Mas o amor pode nos dar o jeito e o tato de falar aquela verdade. O amor puro amolece a verdade. E eu acabo não falando porque eu amo, né? Não vou falar, ele vai ficar triste, né? Não vou falar não. Mas por outro lado, eu tenho que amar. Tenho que falar a verdade. Então, as duas coisas precisam estar equilibradas, amor e verdade. E essas duas coisas equilibradas, sim, nos trazem a fidelidade. Conhecer a verdade, praticar a verdade em amor. Eu não preciso agredir os outros. Eu não preciso ofender. Eu não preciso deixar as pessoas ir para o inferno sem falar a verdade. Eu posso fazer tudo com um equilíbrio grande em amor. Mas a gente precisa viver esse amor em profundidade. Olha o que o versículo 18 do capítulo 3 de 1 João fala. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu preciso amar de fato e de verdade. Olha a verdade de novo aí aparecendo. Olha essa palavra aí permeando o Evangelho e as epístolas de João. Verdade. Eu preciso viver o amor, não de palavra, não da boca para fora, de língua, mas de fato e de verdade. Eu tenho vivido o amor de fato e de verdade, ou eu tenho vivido o amor da boca para fora? Eu tenho falado a verdade com meus irmãos, eu tenho praticado a verdade com os meus irmãos, eu tenho praticado a verdade com as pessoas em amor, eu tenho praticado o amor em verdade. As coisas têm que estar equilibradas. Eu não posso ter desequilíbrio nesses dois pontos. Mas como fazer isso? Peça a Deus misericórdia, sabedoria para colocar isso em prática e conseguir suplantar essa dificuldade, que é entender como equilibrar as coisas. O terceiro tópico fala aqui de praticando a obediência. Mas a gente está falando de fidelidade? A gente não está falando de amor? Sim, mas o que o apóstolo fala aqui é da prática dessas duas coisas, né? E o amor, versículo 6, o amor é este, que andemos segundo os mandamentos. E esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amor, viver em amor, andar em amor, manter-se fiel a Deus. Conhecer e manter-se fiel à vontade de Deus. Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Hein? Será que eu tenho praticado aquilo que Deus quer para a minha vida? Eu tenho cumprido
as ordens dele para a minha vida? Conhecer a sua vontade, a verdade, amar a Deus e ao próximo, andar em amor, e portanto sua vida será uma prática obediente a Deus. Será que eu tenho andado nessa verdade, conhecido a vontade de Deus, feito a vontade de Deus, falado a verdade, vivido a verdade, mas vivido essa verdade em amor, sem agredir os outros, mas falando o que tem que ser falado? É um ponto muito difícil da gente entender. Eu não posso ser fiel e não obedecer. Eu não vou ser fiel a Jesus se eu não amar. E eu não vou ser fiel a Jesus se eu não falar a verdade, se eu não professar a verdade. E aí? Amor, verdade, fidelidade e obediência. Amor, verdade e obediência. Porque a obediência é viver em amor. Olha só. Tudo envolvido, tudo agrupado, tudo junto e misturado, né? Amor, obediência e verdade gerando ou resultando numa fidelidade. Essa precisa ser a nossa forma de viver. A obediência é fonte de alegria, né? Ela nos dá alegria. A gente desfruta de uma verdadeira alegria quando vive em amor, quando vive em obediência. 1 João 5,2 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Amar uns aos outros, segundo João, 1 João 5,2, é amar a Deus e praticar os seus mandamentos. Amar a Deus e praticar os seus mandamentos. 1 João 3, 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amar de palavra ou de língua, mas de fato de verdade. Serviço. Precisamos obedecer, precisamos servir. Este é o amor o qual precisamos viver. Ok? Como conclusão, então, a ênfase da carta volta a ser manter na fidelidade por conta do quê? Por conta de falsos mestres que têm aparecido, que estavam aparecendo naquele tempo. E apesar desses falsos mestres, as pessoas precisavam viver em fidelidade. Será que falsos mestres têm aparecido em nossos tempos? Vamos ler aqui os versículos 9 a 11 dessa segunda carta. Vou começar do 8, inclusive. Acautelai-vos para não perderdes naquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, cuidado, olha o alerta, luzinha vermelha piscando. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Do que ele está falando aqui? Eu não posso receber um cara de outra religião na minha casa? Não está falando bem isso, não. O texto aqui, e eu voltei ao grego para olhar, uso o verbo vir aqui, é o vir ter, né? Vir como alguém que está vindo ensinar, como alguém que vai ser um preletor, alguém que está falando alguma coisa, ensinando alguma coisa. Não recebeis em casa. A gente deve ouvir as coisas e pesar muito bem, né?
ouvir tudo, reter o que é bom. Isso é importante. Mas, se eu ouvir e já vi que aquela pessoa não está pregando aquilo que é o que Cristo ensinou, eu preciso ter cuidado, eu não posso receber em minha casa ou receber na igreja um preletor, um pregador que não vai ensinar aquilo que está na Bíblia. Em nossos tempos, nós temos recebido muitos preletores em nossas casas. A internet, sobretudo nesses tempos de pandemia, já era assim há algum tempo. Antes da pandemia já existiam pregadores na internet, no YouTube, aqui como eu, que ensinam a palavra ou que ensinam outras coisas. E aí a gente tem que ter o discernimento, porque você está me recebendo na sua casa agora, ouvindo esse vídeo, vendo essa aula, assistindo, estudando. Mas será que eu estou pregando a palavra de Deus? Você que tem que julgar isso aí. Mas você só vai conseguir julgar isso se você conhecer a verdade. Você só vai saber se uma coisa está certa ou se está errada se você tiver conhecimento a respeito disso. E nós, nos nossos dias, temos recebido muitos pregadores em nossa casa. Eu vou falar da nossa casa, porque o texto fala casa, mas a gente recebe no celular, ou seja, eu posso estar até na rua ou em qualquer lugar ouvindo uma pregação a respeito, através do meu celular, do meu smartphone. E será que eu estou recebendo pregadores que não pregam a verdade? Você ouviu o que João disse. Qualquer um que sai desse evangelho, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como o Filho. Confira tudo o que você ouve, inclusive o que eu falo. Confira na Bíblia. Aqui é o nosso ponto de partida. Aqui é o fiel da balança. Aqui você pode saber se um pregador está falando o que Deus mandou ele falar, ou se ele está falando da boca para fora. Se ele está pregando a verdade ou não está pregando a verdade. As afirmações que são ditas, e às vezes são conclusões, são interpretações, e a gente precisa entender que a interpretação ultrapassa a letra do texto, mas você não pode ultrapassar a letra do texto para ter interpretações que não estão na Bíblia. Cuidado! É muito complicado. Essas interpretações são muito complicadas. Eu consigo pegar 3, 4 textos, entender o contexto histórico, entender o ambiente que estava e tirar conclusões. Sim, ultrapassa um pouco o texto. Mas quando você começa a tirar conclusões doutrinárias, além do texto da Bíblia, você está ensinando coisas que não estão na Bíblia. Cuidado com os pregadores que nós recebemos em casa. Nós temos recebido muitos pregadores em casa, através da internet. Na pandemia, a coisa explodiu, porque como a gente não podia se deslocar e tivemos restrições para nos reunir, e muitas pessoas ainda não saem de casa para ir a outros lugares pelo receio de ter essa doença e talvez, como já foi comentada desde o início, ter uma comorbidade e isso resultar num óbito. Então, eu não vou me arriscar à toa, claro. E aí a gente começa a receber, prestar culto ou participar de um culto de forma online. Não há problema nisso, não vejo problema nisso. A tecnologia vem para nos abençoar. Infelizmente traz coisas ruins, mas traz coisas muito boas. E poder estar junto com os irmãos semanalmente é uma coisa maravilhosa. Irmãos que, confesso, infelizmente nem conheço, né? Mas na glória vamos nos conhecer, se não tivermos oportunidade de nos conhecer aqui. Mas a gente precisa ter cuidado, filtrar muito bem aquilo que estamos recebendo. Eu preciso saber. Aqui na Bíblia,
João está falando, não recebeis em vosso meio. Não é para receber na igreja alguém que não está pregando a palavra, que está saindo da doutrina. Saiu da doutrina, acabou. Por favor, pare e não é isso. Né? Não dê acesso para a pessoa falar se ela não está trazendo a palavra de Deus. Para a pessoa ensinar na igreja, se está trazendo na palavra de Deus. Aqui ele está usando casa, possivelmente aquela igreja era um grupo pequeno que se resumia também, se reunia numa casa, essas coisas como as nossas congregações, né? Aconteciam naquele tempo e acontecem agora. Mas a gente precisa ter cuidado, cuidado com o crescimento dos mestres do ambiente virtual. Ah, porque fulano tem milhões de visualizações. Sim, eu poderia estar pregando coisas aqui para obter visualizações. Não necessariamente na Bíblia, eu poderia estar pregando, falando coisas para obter visualizações, obter seguidores. Né? Mas não me importa ter seguidores, importa ter seguidores a Cristo. Né? Importa levar a mensagem de Cristo. É isso que importa. Então, cuidado. Uma pessoa que tem muitos seguidores não quer dizer que ela tem muita credibilidade, quer dizer que muita gente assiste o que ele está falando. E ele pode estar espalhando muitas coisas que não são a mensagem. Não é porque ele tem muitos seguidores, porque ele é compromissado com Cristo, ele pode ser totalmente descompromissado. E a gente precisa saber muito bem o que estamos ouvindo, filtrar muito bem o que estamos ouvindo. Não conhece? Ouça, sim. Por que não ouvir? Ouvir tudo, reter o que é bom. Tenho trabalhado muito em minha vida a respeito disso. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Os falsos pregadores não vêm de fora, vêm de dentro. Vêm de nossas igrejas, vêm de nossas comunidades. Cuidado, cuidado. Você é responsável por aquilo que você acredita. Não é que a outra pessoa vai falar e você vai acreditar. Você tem que analisar as coisas que você recebe. Vemos isso nos nossos dias com as fake news. Muitas vezes a pessoa recebe a mensagem e já sai espalhando. Ah, mas é sensacional. É sensacional porque é fake. Cuidado, dá uma analisada. Olha na internet, consulte na internet se aquela história é verdade ou não. Julgue se aquilo está sensacional demais ou não, porque senão estaríamos espalhando mentiras. E da mesma forma, quando você receber uma mensagem, uma pregação, um ensino dizendo que é Cristo, vá na Bíblia conferir e confrontar. Para pensar e agir, como eu tenho me relacionado com a verdade? Será que eu tenho mantido distância? Ou a verdade tem sido algo que está na minha vida o tempo todo? Em tudo que eu faço. A verdade é Cristo. A verdade da salvação. A prática do amor. Né? A única maneira de caminhar fielmente com Deus é na prática do amor. Será que eu tenho praticado o amor? Ou será que eu preciso rever as minhas atitudes? É sempre bom rever tudo que a gente está fazendo. Isso é importante. Mas será que eu tenho feito ou agido de alguma forma que eu não deveria estar agindo? Eu deveria estar agindo de outra forma? Novidades. Olha, as novidades são extremamente complicadas. Eu tremo quando eu vejo uma igreja prestando um culto um pouquinho diferente, com um outro elemento diferente. Para quê? Qual é o objetivo? Precisamos pesar. É doutrina? Precisamos estar no centro da doutrina cristã. Né? A gente não pode deixar com que pessoas preguem a Bíblia mudando a verdade, ressignificando a Bíblia. Cuidado, a Bíblia é a Bíblia. O seu original no Novo Testamento está no grego, o Velho Testamento está no hebraico,
e o significado é aquele que está lá. Muitas vezes precisamos voltar aos textos originais para entender o que é que aquele texto realmente queria dizer. Muito cuidado com estas coisas. Muito cuidado com os falsos pregadores, porque eles não nos trazem uma palavra fiel. Que Deus nos ajude a permanecer fiéis na sua palavra.